Nosso muito bom dia, que Deus abençoe a todos, que Deus conceda a sua graça. Estamos com vocês ao vivo, agora às 7 horas em ponto, desta manhã de quarta-feira, hoje dia 21 de outubro de 2020, temperatura na casa dos 20 graus. Estamos iniciando com vocês mais uma live, mais um programa Amanhecer com Esperança. Vamos orar por você e queremos ministrar a graça e o amor do Senhor Jesus, desejando que você tenha de fato um dia muito especial e um dia muito abençoado pelo nosso Deus. Bom dia a você que está em casa, você que está acordando, levantando, você que já está tomando o teu café da manhã, você que já tirou um tempo aí para orar, ler a palavra, você que já saiu para o teu trabalho, para os compromissos, você que está no trânsito, no trem, na parada, no ônibus, no carro, nos dando uma carona, nos levando, que o Senhor Jesus te abençoe rica e poderosamente no dia de hoje. Que seja um dia de bênçãos, que seja um dia de força, que seja um dia de alegria, um dia de paz, um dia de sabedoria, um dia onde você possa ser abençoado e conduzido pelo nosso Deus, tá certo, gente? Comece desde já a participar, a tua participação é muito valiosa para nós. Deixe o teu bom dia, teu abraço, teu comentário, teu pedido de oração. Queremos estar orando por você e vamos estar te abençoando no dia de hoje, tá certo? Bênção, né? Legal estarmos juntos, termos você com a gente. Logo mais nós vamos subir este vídeo, esta live para o YouTube e você vai poder compartilhar também através do YouTube. Bênção, né? Que maravilha. Hoje é quarta-feira, gente. Quarta-feira nós temos nossa reunião de fé e de milagres, culto muito importante na cidade de Canoas. Hoje é quarta-feira e logo mais às 20 horas vamos estar juntos com um culto de fé e milagres, onde eu creio que Deus vai tocar vidas, Deus vai abençoar e eu quero convidar você para estar conosco no culto presencial logo mais às 20 horas na cidade de Canoas, Rua Padre Anchieta, número 548, no bairro Nossa Senhora das Graças. Eu vou estar ali com uma equipe de amigos, de irmãos, de pastores, de obreiros para ministrar bênção de Deus, palavra viva, o poder do Evangelho de Cristo, do Espírito Santo sobre a tua vida. Convide alguém e não deixe de estar conosco. Podendo estar, esteja conosco hoje à noite no nosso culto de fé e de milagres da cidade de Canoas, Rua Padre Anchieta 548, a nossa sede. E quem não puder ir, se alguém não puder ir, quem puder, vá. Meu incentivo é esse, vá. Não há risco, digamos assim, né? Nós estamos cuidando de todas as formas, mantendo os protocolos todos, os cuidados, as recomendações. Então não há riscos maiores, então venha estar conosco. Quem não puder, acompanhe a live, acompanhe a transmissão do culto pelo Facebook ou pelo YouTube, tá certo, gente? Então, logo mais, hoje, quarta-feira, nosso culto de fé e milagres às 20 horas. A cada quarta-feira nós temos visto um derramar de Deus. E Deus já colocou no meu coração uma palavra. Eu vou ministrar sobre a compaixão de Jesus. Compaixão de Jesus. Ou seja, Deus realmente ele se comove com o sofrimento das pessoas. A compaixão de Deus é Deus se comovendo com o sofrimento das pessoas e Deus agindo então para socorrê-las. Quero falar um pouco sobre isso hoje à noite, sobre a compaixão de Deus para conosco, tá certo? Então, logo mais às 20 horas, Rua Padre Anchieta 548, na sede de Canoas, nosso culto de fé e de milagres, tá certo? Amanhã tem o culto das mulheres às 15 horas. Sexta, os jovens. Domingo, 9h30 da manhã e 7h30 da noite. Nós já não estamos mais exigindo inscrições, talvez, certamente, apenas para o culto de ceia. Mas nem nos cultos de domingo, nem pela manhã, nem à noite, nós estamos exigindo. Já estamos liberando aí para o pessoal ir direto, tá certo? Maravilha, né? Quero mandar um abraço aos patrocinadores de todas as manhãs, nossos colaboradores aqui da programação, nossos irmãos da Auto Center Oliveira estão conosco nesta manhã. Que Deus abençoe as suas vidas. 2 lojas, uma loja em Sapucaia do Sul, na João Pereira de Vargas, e uma segunda loja na cidade de Canoas, na BR-116, próximo à rodoviária, ao lado do posto de gasolina. Auto Center Oliveira, sempre prestando um serviço excelente com um preço acessível. Também TL Entulho está conosco nesta manhã, TL Entulho na cidade de Canoas. Você tem aí à disposição serviços muito profissionais, muito eficientes da TL Entulho. Um abraço ao pessoal da TL Entulho que está conosco também todas as manhãs. E também estão conosco nossos irmãos, nossos amigos do Restaurante Divino. Divino Restaurante na cidade
de Canoas, na Rua Liberdade, nos fundos do Bourbon. Fácil acesso, né, de segunda a sábado, com almoço, buffet a quilo livre. No buffet livre você recebe ainda um suco natural e a sobremesa incluídos, tá certo? Também tem teleentrega. Ontem mesmo eu estive almoçando ali no Divino. Maravilha de almoço. Um abraço para os irmãos do Restaurante Divino. E também deixamos mais uma vez a nossa conta para você que quiser, você que sentir no coração o desejo de estar somando conosco, contribuindo. A sua contribuição é muito bem-vinda, muito bem, inclusive, gerida, administrada com temor e aplicada nos projetos de edificação e de evangelização de vidas. Tá certo, gente? Maravilha, né? Eu quero já começar a ler as mensagens, quero começar a dar o meu bom dia para quem está conectado com a gente, mas também eu quero abrir qual é o tema de hoje. O tema de hoje é muito importante. O tema de hoje é: não deixe que o mundo diga o valor que você tem para Deus. Vamos lá. Qual é o valor que você tem para Deus? O quanto Deus se importa contigo? O quanto Deus te ama? Isso você vai encontrar na palavra de Deus, você vai encontrar na Bíblia. Não deixe que o mundo diga o valor que você tem para Deus. Eu quero voltar falando sobre isso daqui a pouquinho, então não desconecte, fique conosco em seguidinha. Meu bom dia, meu bom dia, meu bom dia para Cláudia Antunes, meu bom dia para Graça Simon, minha tia, Fátima Sobreiro Godoy, Carlos Stack, bom dia, Jatuída Rocha, bom dia Luciana Nogueira, bom dia Marinês Aguilheiro, Jair Carpes, bom dia Guiomar Bresciani, Guiomar e o Antônio, meus queridos amigos, Vanessa La Roça, bom dia Vanessa, bom dia Gildete Kellerman, bom dia Rita Malman, bom dia Cirlei Terezinha Stack, bom dia Eliana Rodrigues, bom dia Maria Nazaré, bom dia Sandra Mara, Jaque Soares, bom dia Leandro Calage, bom dia Luísa Helena, minha mãe, bom dia Jonas e Vanessa, bom dia Léo Piloneto, Deus abençoe, Eliane Rocha, bom dia Ceni Rosa Gonçalves, bom dia Alemoa Oliveira, nos acompanha lá de Canela, na Serra, Tiago e Grazi, Rogéria Xavier, Rejane Xavier, bom dia, família Xavier, aí as irmãs, as manas, né? Sandro Miranda, bom dia, meu amigo Sandro, bom dia, Helena Tereza, a Marinês pede oração pela família, bom dia para Adriana Dias, bom dia Adriana, Adriana Dias está com a gente, Tereza Camilo, bom dia, Margarete Souza, né? Que legal, ela está falando sobre a inauguração em breve da congregação do novo local de Cachoeirinha, que bênção, estamos orando. Adriana Reginaldo, bom dia. Edith Titon, bom dia. Vera Regina Maciel, Marcos Kohler, Fátima Rocha, Tainara Adelina, Claudete Leal, muita gente conosco participando nesta manhã. Continue participando, continue deixando teu bom dia, teu abraço, teu pedido de oração também. Continue participando nesta manhã. Nós vamos orar daqui a pouco e nós queremos na oração. Nós vamos abençoar a tua vida no final do programa. Também Regina Oliveira da Silva. Que legal o pessoal participando conosco nesta manhã. Meu tema nesta manhã é: não deixe que o mundo diga o valor que você tem para Deus. Nós precisamos compreender o quanto Deus nos ama e o valor que Deus dá para cada um de nós pela palavra, pela Bíblia. Não podemos deixar que o mundo diga o valor que nós temos para Deus. Eu quero ler alguns textos com vocês. Eu quero começar lendo Mateus capítulo 8, versículo 1, que fala sobre a cura de um leproso. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. É um relato que, num primeiro momento, parece comum, mas não é nada comum. É muito exclusivo, é muito atípico este relato. Porque Jesus é procurado por um leproso. E Jesus toca no leproso, algo completamente escandaloso e proibido na época. Quando Jesus toca neste leproso, ele está dando uma mensagem para o leproso. Ele está dizendo que o amor que ele tinha por aquele leproso estava acima das regras
que os homens haviam imposto, que o amor que ele tinha pelo leproso estava acima dos rituais que faziam com que aquele leproso e as leis religiosas dos judeus e que faziam com que aquele leproso se sentisse diminuído, menos importante, inclusive para Deus. Sabe que as pessoas muitas vezes confundem porque o amor que as pessoas recebem do mundo e no mundo, ele é num nível muito pequeno. No mundo, de modo geral, as pessoas amam a si mesmas, mas amar ao outro, amar ao próximo é outra conversa. E muitas vezes as pessoas realmente se sentem sem valor algum no mundo. Muitas vezes as pessoas se sentem realmente mínimas, pequenas, sem importância, sem valor neste mundo. Então, este mundo transmite essa mensagem que as pessoas não têm valor. Não têm valor. E algumas pessoas podem até acreditar, podem entender, concluir que assim como o mundo valoriza elas, que Deus as valoriza da mesma forma. Ou seja, que o mesmo valor que o mundo avalia a sua vida, que Deus também avalia ela. Isso é um engano. Por isso, meu tema de hoje é: não deixe que o mundo diga o valor que você tem para Deus. Quem vai dizer o valor que você tem para Deus é a palavra de Deus, é a Bíblia. E aqui nós vemos então Jesus tocando o leproso. Leproso não poderia se aproximar das pessoas. Aqui diz que um leproso se aproximou dele, né, e o adorou. Se aproximou, mas ao mesmo tempo se aproximou a uma distância permitida pela lei. O leproso não chegou tão perto assim de Jesus. Quem deu o passo de ir para perto do outro foi Jesus. Jesus que deu o passo de chegar-se mais perto e tocar, inclusive, o leproso. Então, os leprosos naquela época, eles eram mandados para cidades onde eles ficavam isolados, convivendo somente com outros leprosos. Por quê? Porque as leis religiosas da época diziam que uma pessoa leprosa ela era impura ritualisticamente. Veja bem, não que a pessoa fosse impura e contaminasse e contagiasse. A lepra nunca foi contagiosa. A lepra não era contagiosa. Mas as pessoas leprosas, elas ficavam convivendo juntas, porque se elas encostassem numa pessoa, aquela pessoa se tornava impura e não podia participar dos cultos, dos rituais. Se aquela pessoa leprosa sentasse numa cadeira e depois uma outra pessoa sentasse na cadeira, a pessoa também ficava impura. Se um leproso pegasse um copo na mão e depois viesse outra pessoa e pegasse o mesmo copo, aquela pessoa também era considerada impura. Por isso que os leprosos, eles tinham esse sentimento de inferioridade. Eles tinham esse sentimento de serem menos do que as outras pessoas. Puxa vida, quantas pessoas ainda alimentam esse tipo de sentimento de serem menos do que as outras pessoas? De sentirem-se inferior às outras. Eu quero dizer uma coisa para ti nesta manhã que está me assistindo. Meu amigo, amiga, irmão, irmã, quem sabe pela primeira vez, quem sabe você achou essa live por acaso. Eu quero dizer para ti, Deus te ama com todo o amor que Ele tem no coração e não há nenhuma pessoa neste mundo que Ele ame menos ou que Ele ame mais do que a você. Não há. Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama todas as pessoas da mesma maneira, da mesma forma. Olha o que diz em Romanos. Olha o que diz em Romanos. Romanos capítulo 5, vamos lá. Romanos capítulo 5, versículo 8. Por isso que a gente tem que conhecer a palavra de Deus. Por isso que a gente tem que ler, estudar e meditar na palavra. Romanos 5, 8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Veja, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja bem, Cristo morreu pelos pecadores como prova de amor de Deus pelos pecadores. Veja bem, os pecadores de modo geral. E esse amor de Deus, depois que uma pessoa se converte, não muda. Alguém vai pensar,
depois que a pessoa se converteu, que Deus vai amá-la mais do que quando ele amava antes da sua salvação. Não. Meu irmão, o amor de Deus é o mesmo por cada pessoa antes e depois da conversão. O amor de Deus é o mesmo por cada pessoa antes e depois da conversão. Né? É o mesmo, o amor de Deus é o mesmo agora, nesse instante, neste momento. O amor de Deus é o mesmo por você, que está salvo, que é filho e filha de Deus. E é o mesmo por quem não está salvo e não é filho nem é filha de Deus. O amor de Deus é o mesmo. É o que a Bíblia diz. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Né? Agora, onde está a diferença, então? Tem diferença, claro que tem, mas não diferença no amor de Deus. Tem diferença em crer nesse amor e desfrutar dele. Então, uma pessoa que não crê, que não está salva, que não saiu das prisões do pecado e do diabo, ela é amada por Deus, mas ela não crê, não conhece e não desfruta e não é beneficiada por esse amor ainda. Mas o amor de Deus é o mesmo por ela. Ninguém pode dizer que está numa situação de luta ou que está numa situação de desafio, de dor, de sofrimento, porque Deus o ama menos do que outros. Um morador de rua vivendo numa vida realmente muito precária, não pode jamais dizer que Deus ama menos a ele do que ama uma pessoa que vive no conforto da sua casa com todo o sustento e tudo em abundância. Ninguém poderá dizer, ninguém jamais vai dizer que Deus ama mais a um do que a outro, que Deus ama mais o negro do que o branco ou o branco do que o negro, que Deus ama mais o homem do que a mulher ou a mulher do que o homem. Deus ama a todos iguais. Todos têm um valor igual para Deus. Todos têm o mesmo valor para Deus. Todos têm o mesmo valor para Deus. Deus ama a todos de maneira igual. Não há diferença, não há discriminação, não há acepção de pessoas. Não há. Então, cuidado quando muitas vezes o amor que nós recebemos do mundo e das pessoas que estão no mundo de modo geral, ele é num nível pequeno, num nível baixo, e você passe a concluir ou entender como uma mensagem de que este também é o valor que Deus dá para você e é o mesmo amor que Deus também tem por você, mas não. Então minha palavra no dia de hoje é: você não pode deixar que o mundo e nem os homens digam o valor que você tem para Deus. Você não pode deixar. O valor que você tem para Deus, você tem que ter essa revelação, essa compreensão, esse entendimento pela palavra de Deus, pela Bíblia. Deus te ama muito. Eu quero dizer para você nesta manhã, que está enfrentando lutas, desafios, Deus te ama muito. Eu poderia citar tantos outros textos sobre isso, de pessoas que começaram a julgar outras pessoas e a julgar o próprio Jesus, por Jesus estar justamente distribuindo este amor de forma igual, de forma igualitária. Por exemplo, nós poderíamos citar Zaqueu, né? Lucas 19, você pode ler depois, Lucas 19, do 1 ao 10, Zaqueu, que era considerado pelos homens indigno, e Jesus foi na casa dele. Ele era publicano, cobrador de impostos. Ele era considerado pelos homens indigno. Zaqueu era considerado indigno. Mas Jesus foi na casa dele. E os homens ficaram ali. Como que Jesus está indo na casa deste homem indigno e pecador? E Jesus foi na casa de Zaqueu para mostrar para Zaqueu que o valor que os homens davam para ele não era o valor que Deus dava para ele. Ele tinha que entender isso. Zaqueu tinha que entender isso. E quando Zaqueu entendeu isso, Zaqueu foi motivado a se arrepender e valorizar este amor. Ele entendeu que ele era precioso, que Deus o amava, então ele deixou os seus erros, se arrependeu e, inclusive, reembolsou aqueles que ele havia prejudicado. Interessante. Interessante em Marcos, capítulo 10, versículo 46 em diante, o relato da cura do cego
o cego de Jericó, Bartimeu. Interessante. Quando Bartimeu começou a clamar, algumas pessoas, inclusive, tudo indica que vinham naquela multidão que estava com Jesus saindo de Jericó. Quando Bartimeu, o cego, começou a clamar, está em Marcos 10, 46 em diante, algumas pessoas disseram, cala-te. Algumas pessoas mandaram esse calar como dizendo assim, cala-te, Jesus não vai te atender. Puxa vida. Quem é o ser humano para dizer quem Deus atende e quem Deus não atende? Quem é o homem pecador falho para dizer quem Deus vai dar atenção, quem Deus não vai dar atenção, quem Deus vai ouvir a oração ou quem Deus não vai ouvir a oração? Quem é o ser humano para dizer isso? Mas que bom que o cego, que bom que Bartimeu não se calou, que bom que Bartimeu continuou clamando, continuou pedindo. Jesus mandou chamá-lo. Alguns não acreditavam que Jesus ia chamá-lo, mas Jesus mandou chamá-lo para mostrar o seguinte: eu te valorizo. Se as pessoas não te dão valor, eu te dou valor. Se para o mundo você não tem valor, se para o mundo você não vale nada, para mim você tem. Era isso que Jesus estava dizendo para Bartimeu. E aí Jesus cura aquele homem, restaura a vida daquele homem, porque Jesus ama a todos de forma igual. Deus te ama. Eu quero dizer isso para ti nesta manhã. Deus te ama. Não deixe o mundo ou as pessoas deste mundo dizerem para você o valor que Deus te dá. Não é o mundo que diz, não é o mundo que sabe. O mundo não nos valoriza. E eu quero em seguida estar orando, quero em seguida estar te abençoando, para que você creia que você tem valor para Deus, que Deus se importa contigo, que Deus te valoriza. Se dentro da tua família você não é valorizado, às vezes até dentro de uma comunhão de irmãos, o que é contraditório não deveria existir. Mas eu quero dizer que Deus te valoriza. Deus te valoriza. Você é importante para Deus. Me lembro quando eu conheci o Evangelho, quando eu me converti, no ano de 1994. No ano de 1994. Me lembro quando eu me converti, há um bom tempo atrás, que nós cantávamos aquela música: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Você é importante para Deus. Deus te dá valor, Deus te ama. Deus ama todos. Se Deus te amou antes da tua conversão, se Deus te amou quando você era pecador e inimigo, nós éramos inimigos por causa que estávamos escravos do pecado, nós estávamos no outro time, nós estávamos no time oposto, mas agora estamos no time do Senhor. Muito mais agora. Ele não vai nos dar valor. Se você está enfrentando um desafio, não significa que Deus não te valorize. Persevere e creia. Creia nesse amor. Jesus tocou o leproso. Jesus quebrou um protocolo. Jesus quebrou vários protocolos por causa do amor. Porque os protocolos que existiam na época eram baseados no amor do homem. Os protocolos eram baseados no conceito de amor que o homem tinha. E o conceito de amor do homem e do mundo é muito baixo comparado com o conceito de amor de Deus. Deus te ama. Deus te valoriza. Eu quero orar nesta manhã. Antes eu quero ler algumas mensagens. Já são, deixa eu ver aqui, 7h24. Olha só, o tempo passa rápido, né? Já são 7h24. Eu quero orar nesta manhã. Simone Souza está com a gente. Bom dia. David Savares e Caliandra de Caxias. Bom dia, Vânia Titon, nossa querida amiga, irmã Vânia. Tereza Cardoso, Jatuí da Rocha, oração para a filha e o genro. Fátima Sobreiro Godoy, né? Quem mais com a gente aqui? A Margarete Souza diz: ele nos amou primeiro, isso mesmo. Tauana Azeredo assistindo. Gladys Machado Tubino, Noreli Boscardim, Maria Jurema, Cláudia Costa. Quem mais aqui com a gente nesta manhã que eu não dei bom dia? Quem mais que eu não dei bom dia? Isabel Cristina, Maria Jurema, oração pela família. Quem mais aqui? Janete Paz. Vamos lá. Itamaraty Santos. Deus abençoe, Itamaraty. Áurea Carrion. Vera Regina Maciel, pedindo oração. Liane Rocha, oração pelo filho. Vamos orar.
Vamos orar por todos nesta manhã. Lia Flores, queremos orar por você. Você tem valor para Deus, você tem valor para Deus, minha amiga. Se tua mãe não te valoriza, Deus te dá valor. Se teu pai não te valoriza, Deus te valoriza. Se o teu esposo não te valoriza, se tua esposa não te valoriza, se o teu filho não te valoriza, pai, mãe, Deus te valoriza. Não deixe que o mundo diga o valor que você tem para Deus. Deus te ama. Assim oramos, Pai querido, nesta manhã. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelas tuas infinitas misericórdias. Obrigado pela tua graça, pelo teu favor, pelo teu Espírito sobre cada um de nós. Nós te agradecemos, te bendizemos, te adoramos. Santo e digno tu és, Pai. Entregamos nossas vidas a ti. Pedimos que no dia de hoje o Senhor nos encha deste amor e esse amor nos leve a confiarmos mais em ti, confiarmos no teu cuidado conosco, no teu interesse em nos livrar, nos curar, nos restaurar, nos abençoar. É isso que nós te pedimos, Pai. Abençoa o dia de cada um, guarda, campa os teus anjos, livra de todo mal, abençoa a saúde, a família, o trabalho, abra as portas daquele que está saindo com um currículo na mão, em busca de um emprego. Nós te pedimos, Pai. Cura as feridas do coração. Senhor, tira todo o trauma, toda a distorção, Senhor, quanto ao valor que tu dás para cada um. Que todos creiam que tu nos amas de forma igual e o teu amor é único e é igual para todas as pessoas. Nós abençoamos a tua vida, em nome de Jesus, nesta manhã, e abençoamos o teu dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Se alguém me perguntar quanto por cento eu amo a minha filha Vitória, eu tenho 2 filhas gêmeas, de quase 5 anos de idade. Falta 2 meses para elas completarem 5 anos de idade. Se alguém me perguntar quanto por cento eu amo a Vitória e quanto por cento eu amo a Isabela, eu só tenho uma resposta para dar. Não preciso nem pensar. Não preciso nem calcular. Eu amo 100% a Vitória e amo 100% a Isabela. Esse é o meu amor de pai pelas minhas filhas. E esse é o amor que Deus tem por cada um de vocês, por cada um de nós. Deus te ama 100%. Meu irmão, minha irmã, guarde isso nesta manhã. Deus te ama 100%, tá bom? Que bom estarmos juntos, gente. Muito obrigado pela companhia. Amanhã a gente volta às 7 da manhã, se Deus permitir, com mais um Amanhecer com Esperança. Que Deus nos dê um dia abençoado. Hoje à noite, nosso culto de fé e milagres. Quero falar sobre a compaixão de Deus. Então venha estar conosco na sede de Canoas, Rua Padre Anchieta 548. Venha. Quero te fazer um convite. Quero depois poder orar por ti. Nós, depois, no final do culto, atendemos quem precisa. Eu, os pastores, nossa equipe. Então venha estar conosco logo mais na cidade de Canoas. Deus vai te abençoar poderosamente. No coração de todos, creia que Deus te valoriza e confie nesse amor e seja feliz, seja vitorioso. Deus vai completar a obra que Ele começou na tua vida, tá bom? Obrigado a todas as mensagens. Aqui, quem mais aqui? Ó, Pastor Adriano com a gente acompanhando. Um abraço aí, Pastor Adriano. Paulo Afonso Medeiros, que Deus abençoe. Elisete Souza, um abraço a todos. Um bom dia, uma boa quarta. Nos encontramos, quem puder, logo mais às 20 horas, ou no presencial ou na live. Tá certo, gente? Um abração, fiquem na bênção, na paz e até amanhã às 7 com mais um Amanhecer com Esperança. Deus abençoe a todos.